Nesta jornada histórica, exploraremos as diferentes formas de organização do território brasileiro. Abordaremos as motivações por trás de cada mudança. Analisaremos o impacto dessas mudanças na formação do Brasil que conhecemos hoje. Em 1534, o rei português Dom João III implementa um sistema inovador para colonizar o Brasil: as capitanias hereditárias. Dividindo o território em vastas faixas de terra, o rei as doa a nobres portugueses, os donatários. O objetivo era, claro, transferir os custos da colonização para particulares. Os donatários, por sua vez, buscavam fortuna e poder em terras brasileiras. Tinham a missão de ocupar, explorar e defender as capitanias. A coroa portuguesa concedia aos donatários amplos poderes. Eles podiam explorar recursos naturais, fundar vilas, distribuir terras e até administrar a justiça. Em troca, deviam pagar impostos à coroa e enviar uma parte dos lucros. As capitanias hereditárias representavam uma aposta arriscada, mas para a coroa portuguesa era a melhor forma de garantir a posse do Brasil. Afinal, outras nações europeias também cobiçavam as riquezas da nova terra. Das 15 capitanias criadas, apenas algumas prosperaram. São Vicente e Pernambuco, por exemplo, se destacaram na produção de açúcar, contaram com o trabalho escravo africano e com a administração eficiente de seus donatários. No entanto, a maioria das capitanias enfrentou sérias dificuldades. A distância da metrópole, a resistência indígena, a falta de recursos e a má administração contribuíram para o fracasso de muitas delas. A partir de 1549, a coroa portuguesa percebeu a necessidade de centralizar o controle sobre a colônia. Criou o Governo Geral, com sede em Salvador, para supervisionar as capitanias e impor a autoridade real. As capitanias hereditárias, apesar de sua curta duração, deixaram marcas profundas na história do Brasil. Influenciaram a ocupação territorial, a formação social e a economia do período colonial. O ano de 1822 marca um divisor de águas na história do Brasil. A independência de Portugal trouxe a necessidade de reorganização política e administrativa. As antigas capitanias se transformaram em províncias, refletindo a nova realidade do país. O Brasil buscava um modelo de organização que atendesse seus próprios interesses. As províncias representavam uma tentativa de descentralizar o poder. A transição para o sistema provincial não se deu sem percalços. O Brasil enfrentava o desafio de consolidar sua independência. Em 1824, a primeira Constituição brasileira estabelece as bases da organização política e administrativa do Império. O texto constitucional definia o Brasil como um Estado unitário, com o poder centralizado nas mãos do imperador e de seus ministros. As províncias, embora gozassem de certa autonomia, estavam subordinadas ao poder central. A Constituição de 1824 determinava a criação de uma Assembleia Legislativa em cada província, responsável por legislar sobre assuntos locais. No entanto, o poder do imperador sobre as províncias era evidente. A Constituição outorgava a Dom Pedro I o direito de nomear os presidentes de província, que exerciam as funções executivas. Essa prerrogativa conferia ao imperador grande influência sobre a administração provincial. A relação entre o poder central e as províncias foi marcada por um constante cabo de guerra. Enquanto o governo central buscava manter a unidade e a integridade territorial, as províncias lutavam por maior autonomia e participação política. A administração provincial, durante o Império, era complexa e multifacetada. O presidente da província, representante do poder central, desempenhava papel fundamental na gestão dos assuntos locais. Cabia a ele garantir a ordem pública, cobrar impostos, promover obras públicas e implementar as políticas emanadas do governo central. A autonomia do presidente, porém, era limitada.
dependia da aprovação da Assembleia Provincial para muitas de suas decisões. A Assembleia Provincial, composta por representantes eleitos pela elite local, era responsável por elaborar leis, aprovar o orçamento provincial e fiscalizar as ações do presidente. Era o espaço onde se debatiam os problemas da província e se buscavam soluções para os desafios locais. As disputas políticas, os interesses divergentes entre as elites regionais e a interferência do governo central marcavam a dinâmica da administração provincial. As províncias, longe de serem entidades homogêneas, apresentavam realidades sociais, econômicas e políticas bastante diversas. A proclamação da República, em 1889, marca uma nova era na história do Brasil. As antigas províncias, herança do período imperial, dão lugar aos estados. Essa mudança, mais do que uma simples alteração de nomenclatura, refletia a nova ordem política que se instaurava. O ideal republicano, com sua ênfase na autonomia e na descentralização do poder, inspirava a reorganização administrativa do país. Os estados, agora unidades federativas, ganhavam maior autonomia em relação ao governo central, sediado no Rio de Janeiro. A primeira Constituição Republicana, promulgada em 1891, consolida o federalismo como princípio norteador da organização política do país. Os estados passam a ter o direito de elaborar suas próprias leis, cobrar impostos e organizar suas forças policiais. A transformação das províncias em estados representava um passo importante na direção da modernização do Brasil. No entanto, a República Velha, como ficou conhecido o período entre 1889 e 1930, enfrentaria desafios para consolidar o federalismo e garantir a igualdade entre os estados. A República Velha, apesar do discurso federalista, foi marcada pela concentração de poder nas mãos das oligarquias regionais. Os grandes proprietários de terra, herdeiros do período colonial, mantinham sua influência política e econômica. Os estados de São Paulo e Minas Gerais, graças ao seu poderio econômico baseado na produção de café e leite, exerciam grande influência sobre o governo federal. Essa política, conhecida como política do café com leite, caracterizava-se pela alternância de poder entre as oligarquias paulista e mineira. O federalismo, na prática, se traduzia em uma autonomia relativa dos estados. O governo federal, embora enfraquecido, ainda mantinha mecanismos para controlar os estados, como a nomeação de interventores e a manipulação das eleições. A República Velha, apesar de suas contradições e limitações, representou um período de importantes transformações para o Brasil. A descentralização política, ainda que incompleta, abriu espaço para o surgimento de novos atores sociais e para a consolidação da identidade regional. A Revolução de 1930 leva Getúlio Vargas ao poder, marcando o fim da República Velha. As reformas administrativas de Vargas refletem transformações políticas e sociais. A Constituição de 1934 fortalece o poder central, diminuindo a autonomia dos estados. A criação de territórios federais, como o Acre, demonstra a preocupação com a soberania nacional. A Era Vargas centraliza a política e moderniza o Estado. A redemocratização do Brasil, em 1985, após 2 décadas de ditadura militar, abre caminho para novas reformas administrativas. A Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, consagra o federalismo e a descentralização político-administrativa. A nova Carta Magna amplia a autonomia dos estados e municípios, conferindo-lhes maior poder de decisão sobre seus próprios destinos. A criação de novos municípios, por exemplo, torna-se mais frequente, impulsionada pela busca por maior representatividade política e por recursos financeiros. A Constituição de 1988 também cria novos estados,
como o Tocantins, desmembrado de Goiás. Essas mudanças refletem o desejo de promover o desenvolvimento regional e reduzir as desigualdades entre as diferentes áreas do país. As reformas administrativas implementadas a partir da redemocratização demonstram a vitalidade do federalismo brasileiro. A busca por um equilíbrio entre a unidade nacional e a autonomia regional, presente ao longo da nossa história, continua a moldar a organização político-administrativa do Brasil no século XXI. O Brasil de hoje, herdeiro de uma longa trajetória histórica, se organiza em 26 estados e um Distrito Federal. Essa divisão, consolidada ao longo do século XX, reflete a rica diversidade regional do país. Cada estado, com suas características geográficas, econômicas e sociais, contribui para a formação da identidade nacional. Do Amazonas, com sua imensidão verde, a São Paulo, centro financeiro e industrial, o Brasil se revela um país de múltiplas faces. O Distrito Federal, onde se localiza Brasília, a capital do país, ocupa um lugar singular na federação. Criado em 1960, com a inauguração de Brasília, o Distrito Federal representa a concretização de um sonho: integrar o território nacional e promover o desenvolvimento do interior. A divisão atual do Brasil em estados e Distrito Federal, embora consolidada, está em constante debate. Questões como a criação de novos estados, a redefinição de limites territoriais e a gestão dos recursos naturais alimentam discussões acaloradas na sociedade brasileira. Administrar um país com a dimensão continental do Brasil, marcado por profundas desigualdades sociais e regionais, é um desafio constante. O sistema federativo, ao mesmo tempo em que confere autonomia aos entes federados, exige mecanismos de coordenação e cooperação. A busca por um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a justiça social, entre a preservação ambiental e o crescimento sustentável, entre a unidade nacional e a diversidade regional, orienta as ações dos governantes e mobiliza a sociedade civil. O Brasil do século XXI, ciente de seus desafios e potencialidades, busca construir um futuro mais justo e próspero para todos os seus cidadãos. A compreensão da complexa dinâmica federativa, com suas contradições e possibilidades, é essencial para a construção de um país mais desenvolvido e democrático. A jornada pelas transformações administrativas do Brasil revela um país em constante mutação. Desde as capitanias hereditárias até a configuração atual de 26 estados e um Distrito Federal, cada mudança deixou sua marca na estrutura e na identidade nacional. As divisões territoriais refletem as complexas relações de poder e interesses econômicos. As reformas administrativas demonstram a busca constante por um modelo de organização que atenda aos anseios de um país continental. Compreender essas transformações é essencial para entender os desafios e as possibilidades do presente. O Brasil, com sua rica história e seu povo resiliente, segue em busca de um modelo de organização que celebre a unidade na diversidade.